Estúdio aberto no ar, estamos de volta para bater um papo agora com a Juliana Preciosi. Ela é consultora e palestrante, mas tem uma história de vida muito interessante, que ela conseguiu fazer o que é sonho de muita gente. Ela conseguiu dar a volta ao mundo. Ela e o esposo viajaram durante 500 e tantos dias e realmente deram a volta no globo terrestre, conhecendo muitos países, adquirindo muita cultura e agora utilizando toda essa bagagem de experiência de vida para a sua profissão de palestrante. Seja muito bem-vinda, Juliana. Obrigada, prazer estar aqui também, muito bacana. Eu começo dizendo que eu morro de inveja de você, do seu marido. Inveja branca, né, que fala? Inveja de querer fazer igual, porque deve ter sido uma experiência espetacular, né? Foi incrível, assim. Não foi fácil também não, né? Que o povo acha, vai viajar o mundo, 530 dias, tal, só beleza, tal. Mas não, né? Porque a gente se organizou financeiramente para isso. E quando você topa fazer uma coisa como essa, você tem que também estar sujeito a várias coisas, né? Eu saí do meu emprego, que eu tinha, trabalhava no Bradesco, estava super bem, então foi uma decisão super difícil, né? Aí fica longe da família, e fora os perrengues, né? Porque eu fui com meu marido, mas e a gente tinha que se sujeitar, sei lá, dividir banheiro, né? Às vezes dividir quarto, coisas que as pessoas também, né, não ficam, assim, não era aquela viagem para ficar em resort, né? Todos os 500 dias. Não ficou não só era em hotel 5 estrelas, all inclusive, não foi nessa pegada. Exato, então. Queria começar do início mesmo. De onde veio essa ideia? Partiu de quem? De você, do seu marido? Vocês conversaram? Qual foi a motivação para um projeto desse, um projeto de vida, né? Bom, era um sonho do meu marido. Né? E dar a volta ao mundo. Dar a volta ao mundo, exatamente. E dar a volta ao mundo em mais de 500 dias. Não podia ser uma coisa assim, curta. Um mêsinho. Também não ia dar, né? Porque o mundo é muito grande. Ia ficar só em aeroporto daí, né? Não ia conhecer nada. Não ia dar certo. Mas era um sonho dele, um sonho que ele tinha antes de me conhecer. E quando a gente se conheceu, ele estava de malas prontas para ir viajar. Tá. E aí a gente, né, viu que era muito forte entre nós, aquela coisa toda, então vamos casar e vamos junto. Foi uma coisa meio assim. E aí foi, né, essa super decisão da minha vida de falar, ok, vamos junto, vamos embarcar no sonho dele. E a gente se organizou financeiramente para poder viabilizar esse sonho. Quando fala se organizou financeiramente, eu vou fazer uma pergunta indiscreta, mas acho que é a curiosidade de todo mundo. Quanto gasta para fazer um negócio desse? Primeiro que gasta, o primeiro custo que tem que ser computado é ficar 2 anos sem receber. Sim. Né? Que você deve sair do emprego. Mas assim, efetivamente, quanto vocês gastaram para fazer essa loucura do bem aí? Foi o seguinte, a gente se organizou e fez um orçamento de $150 por dia. Tá. Esse era o nosso orçamento. Modesto, tranquilo. Tem alguns países que isso é muito. Se você pega Tailândia, Vietnã, é bastante. China mesmo, né? Deita também, e rola. Agora, tem lugares que o hotel vai custar, tipo, $90. Verdade. Né? Você pega Singapura, que é super caro, Havaí é super caro, ou Europa, então, né, que é em euro, ou Londres. Então, a gente tinha que balancear esse orçamento. No final da viagem, eu fiquei muito feliz quando eu fiz minha conta final. Eu falei, nossa, não acredito que eu fui tão bem de conta assim. Porque a gente gastou $79.500 para 530 dias. $80 mil. Nós estamos falando aí vezes 3, só para fazer uma conta. Eu até te falo a conta exata, né, de 79.500 dividido por 530, dá 150 por dia. Cravado? Assim, era 149, alguma coisa lá. Eu fiquei até feliz. Falei, nossa, eu não sabia que eu estava tão bem assim financeiramente, né, a organização. Isso era um sonho do seu marido, se tornou seu sonho também. Sim. E vocês partiram quando? A gente saiu do Brasil em agosto de 2014. Tá. E voltamos em fevereiro de 2016. Nessa partida já existia um roteiro
desde o início? Nós vamos desse país para essa cidade, para cá? Ou foi uma coisa, deixa a vida me levar? Não, existia um roteiro, porque a gente usou uma estratégia para fazer esse roteiro. A gente resolveu seguir o sol, porque é muito ruim viajar no inverno. Tá. Né? Dá muito mais trabalho, você tem que carregar muita coisa, então acaba dificultando. Foram buscando o verão. Então a gente foi primavera e verão, né? Uhum. Assim, na medida do possível, a gente foi lá seguindo o sol. E aí a gente montou o roteiro com os países que nós dois queríamos conhecer. Tá. E claro que houve algumas alterações no caminho, né? Não era uma coisa super fixa, a gente não comprou todas as passagens, a gente ia comprando aos poucos. Então, teve casos, quando a gente chegou no Sudeste Asiático e a gente ia descer, a gente queria ir para as Filipinas, mas aí estava naquela época de ciclone, de furacão, não sei o quê. A gente falou, não, opa, não vai dar, então vamos ter que ir para outro lugar. No Egito também a gente não conseguiu ir, porque também estava em época de tensão política. Sim. Apesar da gente ter ido para a África quando estava aquele surto de ebola, né? Mas a gente encarou e foi. Não foi para o lado que o negócio estava mais complicado. Você estava me contando que vocês passaram por 37 países. Começa a vir aquelas perguntas de ranking, né? Não tem jeito, as perguntas ranqueadas. Primeiro, qual país que você mais gostou? Olha, é muito difícil responder essa pergunta. Eu imagino. As pessoas me fazem essa pergunta, mas é super difícil. Gente, o mundo é muito diferente. Depende, assim, eu tenho meus favoritos dependendo da categoria, digamos assim. Não, sabe? normal. Tem, povo, culinária, cada item. Não, qualidade de vida, né? Então vou te tirar dessa roubada. Tá bom, fala a categoria. Eu vou falar a categoria, exatamente. Vamos Tá lá. bom. O povo. Qual o melhor povo? Nossa. Que acolheu melhor, assim? Olha, difícil chegar em um, mas eu vou falar dois. Vai. O povo japonês, Tá. incrível, super hospitaleiro. E eu gostei muito também do povo no Vietnã. É mesmo? Nossa, achei eles tão simpáticos, super assim, muito, muito, muito legal. Gastronomia. Cara, olha, eu sou uma pessoa difícil para comer, viu? É mesmo? Nossa, eu sou... Então você sofreu. O quê? Eu achei que ia sofrer mais. Porque eu sou meio fresca, assim, para comer. Eu achei que ia ser mais difícil. A China foi difícil. Comeu gafanhoto, aquelas coisas? Não dava. Não. Eles misturam doce com salgado. Eu não sou muito fã de doce com salgado. Uhum. Era mais difícil. Mas a comida, assim, olha, a minha raiz italiana, então, Itália, mas não a Itália, a Sicília. Que a comida da Sicília... É mesmo? Nossa, acho que é melhor do que a italiana. Por quê? O que tinha? Nossa, é uma mistura de frutos do mar com massa. Tá. E aí tem aqueles doces sensacionais, aquele cannoli. E a comida grega também eu gostei muito. Gostei muito do tempero da comida mediterrânea. Muito bom. Vamos para outra categoria. Paisagens naturais. Nova Zelândia. É. Nossa, incrível. Essa foi fácil, você Foi viu, fácil, né? você já mandou Respondi na hora, né? primeira, assim. Dizem que é espetacular. O que eu já vi de documentário também é uma coisa... Aqueles filmes medievais, Senhor dos Anéis, foram gravados lá por conta dessa beleza. Não, é incrível. Lá você está dirigindo assim, que todo mundo aluga motorhome ou o carro mesmo. Você está dirigindo, você tem que tomar cuidado, porque se deixar, você sai tirando foto assim pela janela de qualquer esquina que você vira, você fala, meu Tudo Deus. É incrível, assim, o contraste. Aí você pega o mar, aquele azul turquesa, aí depois você anda mais um pouco, você está na montanha com a neve. É sensacional. É muito bom. Mais uma categoria. A cidade, a parte urbana. Qual a cidade que mais te encantou? Olha, a cidade, eu acho que é Austrália. E aí a cidade em si, Melbourne. Eu gostei de lá. Tem um ambiente bem gostoso e bem agitado. E, ao mesmo tempo... internacional, eu curti, gostei. E qual país você fala assim, esse não achei nada assim, não gostei, me atrapalhei, não gostei da comida, o tempo não estava ajudando, o povo é muito fechado, que somou nos rankings separados aí, você falou, esse país, se eu fizer uma outra volta ao mundo, eu vou desviar dele.
não sei se é o país assim mais terrível de todos, mas eu vou falar o que foi mais difícil. O país que a gente teve mais dificuldade de se locomover e de fazer as coisas do dia a dia foi a Índia. A Índia? É difícil demais se locomover. Né? O país extremamente populoso e mais de 1 bilhão de pessoas. E aí você andar de trem é muito difícil comprar passagem. Aí teve ainda o cara que tentou engambelar a gente, né? Que não deu troco. A gente comprou passagem, o cara falou, tá tudo certo. Não, mas e o troco? Não, tá tudo certo. E você fala o quê, né? Veio um monte de gente atrás de mim na fila e o cara levou meu troco lá. É mesmo? É difícil, assim, é uma coisa que cansa. Idioma. Como é que vocês fizeram? Inglês geral? Inglês geral. De ponta a ponta, sempre tem alguém que fala inglês em algum lugar, né? Sempre tem. O único país que realmente é difícil de encontrar as pessoas falando inglês assim mais fácil é a China. A China é... Mas no Japão você não se surpreendeu também? Eu tive no Japão e a gente chega com a impressão que todo mundo fala inglês. Mas não é assim. Não é assim. Eles se esforçam eles te ajudam, demais. sim, com sinal, com... Muito. Você fica lá parado lá no metrô, vendo aquela coisa de milhões de linhas de metrô. Aí você para, aí vinha alguém e fala, você quer ajuda? Aí era muito legal. Mas a gente tem essa falsa impressão de que todo mundo fala inglês, né? Não fala. No Japão não é bem assim, não. Não é. Falando aí da parte burocrática, porque para você viajar, para a Europa não tem problema. Você cai em qualquer país lá, você anda de um lado para o outro, não tem muito problema. Os Estados Unidos também. Você for para os Estados Unidos, aqui, América, mas, por exemplo, para ir para o Canadá, você precisa de visto. Para ir para aquela parte asiática, como é que é isso? Como é que vocês fizeram essa transição de um país para o outro? Teve dificuldade? Não teve? Teve alguma hora que vocês falaram, vai acabar a viagem aqui porque travou? Teve. Assim, a gente pegava o visto, a gente ia no consulado uns 2 meses antes do dia que a gente ia chegar em determinado país. E aí a gente ia no país que a gente estava para ir no consulado daquele país que a gente queria ir. Sim. A gente teve 2 problemas. Um foi comigo e o outro com meu marido. O meu foi o visto da Índia. Eu estava na África do Sul e a gente fez todo o sistema lá para fazer o application tal para o visto. E eu tenho cidadania italiana, né? E aí eu achei, nossa, eu vou usar a cidadania italiana porque vai ser mais fácil, né? A gente acha, né, que está abalando lá, né? E aí meu marido não tem, ele estava com o passaporte brasileiro mesmo. Aí eu me dei mal, né? Porque a gente fez o processo junto. O dele saiu em 1 semana, ele estava com o visto da Índia bonitinho. O meu fazia 1 mês e nada. Aí eu fiquei ligando no consulado lá, que nem uma louca, até que a gente decidiu fazer o sistema todo de novo. Aí eu fiz o application todo de novo com o passaporte brasileiro. E aí, depois disso, saiu em 2, 3 dias. E com o italiano eu desisti. Né? Desistiu, nem foi atrás. E o dele foi no Japão, porque o Japão tem uma regra que você só pode tirar visto no seu país de origem. E aí, para a gente explicar que a gente estava dando a volta ao mundo e não sei o quê, resumo da história, tivemos que fazer uma carta em japonês para o cônsul do Japão na China. Meu Deus! Pô, a gente contou com a ajuda dos amigos aqui no Brasil, que foram sensacionais, conseguiram ajudar a traduzir a carta, mas aí conseguiram... Que loucura! O visto. E isso podia empatar um caminho, né? Sim, imagina. Tudo bem que você dava para desviar, mas o planejamento já começa a mudar, né? Sim, tudo hotel, tudo reservado, passagem comprada. Nossa, ia ser muito complicado. Você faria essa volta ao mundo de novo? Ah, com certeza. Nossa, com certeza. Mudou? O que mudou, assim, como ser humano? O que a Juliana se transformou? Porque eu imagino que seja uma coisa transformadora. Com certeza é. Eu acho que é um mix, assim. Eu acho que tem toda uma parte que puxa para baixo e depois uma parte que puxa para cima. Eu vou explicar. Quando a gente conhece o mundo assim e vê realidades tão diferentes, passa por África e vê fome, miséria, enfim, depois vai para um país, vai para Dubai, que tem um ATM que vende ouro no shopping. E aí você vê tanta coisa que você começa a falar, gente, que mundo é esse?
sabe? Que a situação é muito triste. Ou chega na Nova Zelândia e vê a geleira de 10 anos atrás para agora que está totalmente derretida, metade já não existe mais. Você fala, poxa, aquecimento global é verdade, a pobreza, a miséria, e aí você começa a ir para baixo, você fala assim, nossa, estamos perdidos, o mundo já era, a gente, não sei lá o que vai ser daqui para frente. E eu sempre fui uma pessoa muito otimista, e tentei sempre enxergar o lado bom das coisas. Então, depois de ter essa experiência de que puxa a gente para baixo, eu falei assim, não, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Eu acredito no ser humano, eu acredito que a gente tem o potencial de mudar o mundo que a gente vive. Porque se a gente ficar só olhando os problemas, a gente não vai chegar em nenhum lugar. Né? E eu vi coisas muito legais. Assim, a gente teve o terremoto do Nepal, em abril de 2015, e a gente saiu do Nepal 2 dias antes do terremoto. Aquilo foi chocante, assim, porque o país foi destruído. Sim. E aí, quando eu parava para pensar em todas essas coisas, eu falava, a gente precisa mudar, eu não vou ficar sentada na minha casa olhando isso. E foi aí que, quando eu voltei para o Brasil, eu decidi que eu podia usar todas essas histórias, todo esse aprendizado, para poder inspirar pessoas a mudarem e a saírem da sua zona de conforto e buscarem soluções para mudar o mundo que a gente vive. Porque se todo mundo ficar só olhando todos os problemas que a gente vê por aí e não acreditar que eles podem fazer sua parte, que pode mudar, em coisas simples, sabe? Em usar água direito, né? Não sair consumindo água que nem um doido, que é básico, em ajudar alguém, por que não ser voluntário? Ajudar alguém, fazer o trabalho numa ONG, sabe? Coisas que qualquer um pode fazer, mas que, se todo mundo fizer, a gente vai ter um mundo muito melhor. Então, eu acho que esse gás de falar assim, poxa, eu preciso inspirar pessoas, eu vou usar essa história, eu vou usar tudo que eu aprendi nessa viagem para poder fazer com que as pessoas acreditem nelas mesmas e possam mudar, possam fazer coisas em prol do planeta que a gente vive. O teu marido trabalha com o quê? Ele é advogado. Advogado. E você trabalhava num banco. Isso. Tá. E agora? Você não voltou para o banco. Você trabalha como palestrante, levando essa experiência, isso que você está contando para a gente. As empresas que te contratam, é isso? Isso. Para falar a respeito disso? Isso. Eu resolvi focar em engajamento. Tá. Porque eu acho engraçado como todo mundo fala, precisa engajar, engajamento é importante, não sei o quê. Mas as pessoas não sabem o que é engajamento, né? Acham que engajamento é curtida no Facebook. Eu tenho várias curtidas. E não é isso. Quando a gente precisa engajar alguém, quando a gente precisa que as pessoas comprem as nossas ideias, eu preciso que aquilo tenha um valor para aquela pessoa, não só para mim, mas para ela. Se esse valor não for muito claro, não vai dar certo, né? Então, tem todo um processo aí de significado, de relevância, que faz parte do engajamento. E aí, engajamento pode ser algo totalmente pertinente e importante, por exemplo, para um programa de voluntariado, né, para uma empresa que quer investir no seu programa de voluntariado, que quer seus colaboradores fazendo algo em prol da comunidade, isso é fundamental. Ou para ações de sustentabilidade, né? Hoje em dia, várias empresas estão investindo nisso, né? Estão enxergando que precisam ir além do pilar econômico e também pensar na parte social, ambiental, e engajamento também é super importante. Eu trabalho com sustentabilidade há mais de 13 anos. Então, eu tenho toda essa bagagem desse mercado. Então, Sim. Por isso eu escolhi engajamento, porque eu acho que é base para a gente poder mudar o mundo e para a gente poder fazer com que as pessoas acreditem nas nossas ideias e a gente tenha uma força maior de transformação. Muito bem. Para finalizar, antes até de você passar os seus contatos, tudo direitinho, eu ia fazer uma pergunta, mas acho que vai ficar difícil de você responder. Qual país que você gostaria de ter ido? Mas para quem absorve tanta coisa, você deve ter mais lista. 30 países. Tem uma lista. Eu imagino. Porque muda a perspectiva. Se a princípio o sonho da pessoa era visitar um país, quando conhece tudo isso, você deve ter
4 ou 5 na Europa que você gostaria de ter ido, 4 ou 5 na África, 4 ou 5 na Ásia, a lista fica comprida, É né? verdade. Porque em cada um você consegue aprender a absorver uma coisa diferente, né? É verdade. Só esses que eu falei que não deu pra gente ir, Filipinas, que a gente queria muito ter ido, a gente escutou falar muito bem do povo filipino. Aham. E Egito também é um lugar que eu queria muito ter ido, mas tem uma lista, assim, Eu não imagino. dá, né? Senão eu vou ficar aqui. Como que é o nome do maridão? Maurício. Maurício. Parabéns, Maurício, pela opção, né, de criar uma história relevante para vocês. Acho que isso é... e aqui a gente está falando até de um caso de um casal que teve a oportunidade de criar uma oportunidade, uma história própria, de uma relevância histórica para eles, que não é uma coisa tão fácil de ser alcançada por outras pessoas. Mas a gente pode criar essas coisas relevantes em pequenas ações, como a Juliana falou aqui. De repente, participar de uma ONG, se engajar em algum projeto que você acredite, seja o diferencial da sua própria história. Acho que esse é o caminho. É isso aí. Parabéns. Muito bacana. Fotos, vídeos, essas coisas, tem em algum lugar para o povo conhecer? Tem. Eu criei um site, escrevi N artigos, até tenho artigos publicados em revista, chama historiaspelomundo.com.br. Histórias pelo Mundo é o site da viagem, que aí tem legal. todas as histórias que a gente viveu aí nesses 37 países, enfim. Muito legal. Parabéns. Eu queria que você deixasse agora os contatos para quem quiser contratar você para as palestras, para a consultoria e conhecer um pouco mais do trabalho. Claro. Bom, o meu site é Giuliana, com G, Giuliana. Olha lá para aquela câmera ali, ó. Ali, ficou mais fácil agora. Giuliana, com G, Preziosi, preziosi.com.br. Lá tem todo o meu material de palestras e um pouco também de artigos que eu escrevi, um pouco da experiência pelo mundo. Tem bastante coisa. Eu convido vocês para darem uma olhadinha e conhecerem um pouquinho do meu trabalho. Muito bem. Parabéns. Muito obrigado pela simpatia. Obrigada a você. Pelo conteúdo e é encantador, assim, quando a gente vê uma pessoa que o olho dela brilha pelo que ela acredita. Teu olho brilha pelo que você acredita. Obrigada. Parabéns. Isso é contagiante. Obrigada, é um prazer estar aqui. Fico muito feliz por essa oportunidade também. Espero que você volte mais vezes. Nós vamos fazer um intervalinho e voltamos na sequência para falar do aplicativo Eleito por Mim. Nós estamos recebendo o Luciano Lubisco na sequência para falar a respeito disso. É rapidinho, a gente já volta.